Bom dia, bem-vindos a mais uma aula da EBD, a melhor escola do mundo, a classe Adolescentes 1. Hoje a aula vai ser sobre a segunda carta de Pedro e o nosso tema de hoje é advertência contra falsas doutrinas. Lembrando que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, porque ela que é a palavra de Deus. Então, eu espero que você esteja aí hoje com a sua Bíblia em mãos, porque eu estava dando aula na igreja, né, na última aula de 1 Pedro, e foi muito interessante, porque alguns alunos estão lendo a Bíblia, né, e acompanhando, lendo todos os capítulos, alguns estão lendo 2, 3, cada um está indo num ritmo, mas tinha um bom grupo lendo o livro de Tiago, praticamente todos na classe, a gente tem 11 alunos tinham lido. E quando eu perguntei primeira de Pedro, né, um aluno falou que leu tudo, né? Mas o problema é que ele não tinha entendido. E eu acho que isso deve ser muito comum, né? Porque quando eu tinha a idade de vocês, eu lia a Bíblia e eu tinha dificuldade de entender muitas coisas que a Bíblia trata. Porque tem várias situações, várias questões que fazem a gente ter essa dificuldade. A primeira delas é que é um livro grande, tem algumas dificuldades. Aqui, primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, nós temos só 3 capítulos, então essa semana não foi tão difícil assim. Mas a gente sabe que tem algumas dificuldades com vocabulário, com contexto. Então, mas não desistam, continuem lendo a palavra, porque aos poucos isso tudo vai entrando mais na nossa mente, o Espírito Santo vai trabalhando em nós e a gente vai aprendendo, né? Vamos só lembrar algumas coisas que vimos na última aula, né? A primeira carta de Pedro, nós conversamos um pouco sobre quem era Pedro. Então, só para relembrar, Pedro era um dos 12 discípulos de Jesus, ele estava entre os 3 discípulos mais próximos de Jesus em vários momentos. Jesus chamava Pedro, Tiago e João, né? Eram os 3 mais próximos. Mas ele era uma pessoa temperamental, inconstante. Ele confiava demais em si mesmo. Existem vários relatos que mostram isso. Ele precipitava-se quando deveria esperar. Ele era corajoso, mas ele era descuidado. Pedro também, nós vimos na aula passada que ele foi transformado, né? Ele, de uma pessoa impetuosa, ele se tornou um servo, né? Um servo e apóstolo de Cristo. Um homem renovado e cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que quem transformou Pedro foi Jesus, né? E depois da crucificação, antes da crucificação, a gente vê Pedro negando Jesus, tal. Depois da crucificação, a gente vê um Pedro disposto a servir a Jesus, entendendo o quanto ele era pecador e o quanto Cristo fez por ele, né? Então, ele foi um grande líder da igreja primitiva. Ele aprendeu a lição, ele foi modificado por Cristo. E ele aprendeu uma coisa, que é importante a gente ficar sempre alerta. E essa segunda carta de Pedro, ele traz muito isso, nós precisamos estar sempre alertas. Pedro estava preso quando escreve essa segunda carta, e ele está perto da morte dele, a gente vai ver isso aqui, né, no contexto. Entendemos que foi escrito antes do ano 65 depois de Cristo. Por quê? Porque Pedro estava sentenciado à morte. Aqui nessa segunda carta, se você olhar lá, segunda de Pedro, capítulo 1, como está aí na tela, de 1 a 14, não, 14 e 15, está escrito assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como definitivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Tabernáculo que ele está se referindo aqui ao corpo dele. Ele estava certo de que ele ia morrer, como Cristo já tinha avisado para ele, né? E o 15 ele fala assim: mas de minha parte, esforçar-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, ele queria deixar um ensino para essas pessoas que ele estava, os destinatários, né? A quem ele estava escrevendo essa carta, essas igrejas. Então, Pedro estava
Ele estava possivelmente em Roma, e ele escreve aos mesmos cristãos da primeira carta. Isso a gente vê lá no capítulo 3:1. Vai lá no capítulo 3:1, ele fala assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, ele está escrevendo às mesmas pessoas, né? E qual o objetivo dessa carta? O motivo que ele escreve isso é para que a gente conheça a verdade, para não ser levado por falsos ensinos. A igreja tinha começado e já estava cheio de falsas doutrinas, falsos ensinos. Então, é muito interessante porque Pedro estava no final da vida dele. Só marcar o horário aqui, senão eu passo, né? Ele estava no final da aula dele, final da vida dele, e ele estava... quando uma pessoa está no final da vida, ela quer ensinar tudo que é mais importante, né? A gente pode ver isso nos filmes, né? A pessoa lá está quase morrendo e aí ela fala: ai, eu preciso falar uma coisa muito importante, chama tal pessoa, não é assim que acontece? E Pedro, ele tinha coisas muito importantes para trabalhar com essa igreja, e a gente vê então que esse alerta dele, cuidado com os falsos ensinos. Esse é um alerta para a gente também. Ele começa lá, eu vou ler só primeiro. Então, a minha intenção hoje é estudar com vocês o livro inteiro de forma, assim, a gente vai lendo, a gente praticamente vai ler a carta toda, tá? Para que a gente faça uma leitura entendendo o que a gente está lendo, para ajudar vocês a compreenderem melhor o texto bíblico. Tá? Como são só 3 capítulos, a gente consegue fazer isso, se não a carta inteira, pelo menos algumas partes mais importantes. Mas eu vou tentar fazer de forma que a gente consiga percorrer a carta inteira, tá? Deixa então sua Bíblia aberta para ir acompanhando aí, seguindo, porque a gente vai fazer a leitura dela completa. 2 de Pedro 1, vou ler 1 e o 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, Pedro falando que ele é apóstolo de Cristo e ele está fazendo uma saudação à igreja. Então, vamos lembrar que esta é uma carta. Por isso que é bom a gente ler a carta inteira para entender melhor, né? Quando a gente vai no versículo 3, está escrito assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Tá, aí você fala assim: eu tenho 11, 12, 13 anos e tá difícil de compreender tudo isso aqui. Sim, é muita coisa. Esse texto ele trata de muitas questões, então a gente vai entender um pouco melhor isso aqui. O que está escrito aqui, né? Que Deus, né, visto que pelo seu divino poder nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, né? O que isso quer dizer? Que Deus nos dá tudo o que nós precisamos para ser fiéis seguidores de Jesus. Então, e o que ele nos doa, né? Como que ele faz isso? Ele nos dá preciosas promessas. Quando ele promete uma coisa, ele é fiel, né? E ele está falando aqui de nós vivermos uma vida de obediência a Cristo, né? Ele nos doou todas as coisas que nós precisamos. Então, você fala assim: poxa, mas eu tenho dificuldade de fazer aquilo que Jesus me ensinou, aquilo que está escrito na Bíblia, né? Nós temos dificuldade porque nós temos o pecado em nós ainda, mas ele nos dá uma coparticipação na natureza divina dele. Aqui no 4 ele fala assim: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. O que quer dizer coparticipante da natureza divina? A gente tem uma participação da natureza divina. Isso é magnífico. Não quer dizer que nós somos deuses, tá? Mas quer dizer que Deus nos dá uma nova natureza.
Lembra que nós somos uma nova criatura quando nós somos, existe uma regeneração. Quando Deus nos alcança com a sua graça, nós fazemos parte da natureza de Deus, nós recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza vai fazer com que a gente tenha livramento das paixões mundanas, né? Aquelas coisas que antes nós amávamos, né? Porque nós tínhamos paixão mundana. Agora, nossos desejos são reorientados para a gente seguir a Cristo, para a gente ter os mesmos desejos de Deus, né? Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. A natureza, ela está relacionada com os nossos desejos. Então, vamos só pensar um pouquinho aqui. O porco, pensa num porco. O porco gosta de lama, né? Se você der um banho no porco, e colocar numa sala, ele vai ficar limpinho, porque não tem lama. Mas se você colocar ele lá fora de novo, logo ele vai estar todo sujo de lama, porque ele gosta da lama, faz parte da natureza dele ficar sujo na lama. O cão, né? Hoje nós temos cães bonitinhos, né? Fofinhos, limpinhos, tal, né? Que ficam nas casas das pessoas. Mas na época de Jesus, os cães não eram tão domésticos como hoje e eles remexiam o lixo, né? E eles tinham uma prática muito natural deles, né? Eles têm, né? Quando não tá passando muito bem, eles vomitam. Só que aí eles vão lá e comem de novo o vômito deles, né? E agora, as ovelhas, elas têm outra natureza. As ovelhas, elas anseiam por pastos verdejantes, né? Elas são limpinhas. Elas gostam de estar pertinho de um pastor. E elas são bem diferentes do porco e do cão, né? E as ovelhas nós somos comparados, o cristão é comparado à ovelha, né? Isso é importante a gente lembrar. Mais para frente a gente vai ver um pouco sobre o porco e o cão, né? Quando nós recebemos essa participação divina, Deus vai nos livrando das paixões mundanas, porque ele faz isso através do conhecimento que nós vamos tendo da palavra de Deus, né? O conhecimento da palavra de Deus é que vai nos dando crescimento, né? Como está escrito aqui na tela, se nutrirmos a nova natureza com o alimento da palavra, nós teremos pouco interesse no lixo que o mundo oferece. O crescimento espiritual não é automático, gente. Ele requer cooperação com Deus, esforço e disciplina espiritual. Bom, não sei quem de vocês toca algum instrumento, né? Mas quem toca um instrumento sabe do que eu estou falando. Se você fala assim, eu quero aprender um instrumento, você vai lá, vai na loja, compra um instrumento, chega e você fala assim, pronto, agora eu posso tocar lá no grupo de louvor da UPA. Peraí, você acabou de comprar um instrumento e já vai tocar assim? Nunca tocou antes? Não é assim que funciona. Você compra um instrumento, você começa a ter aulas, você aprende as notas, aprende a tocar instrumento, todo dia você tem que pegar um pouco esse instrumento para aprender como que ele funciona. Não é assim de uma hora para outra. Existe uma disciplina dia a dia para que você cresça cresça no conhecimento do instrumento e para ter destreza para tocar aquele instrumento. Também, se você comprar esse instrumento sem ter aptidão, né, para tocar o instrumento, você não vai conseguir tocar o instrumento direito. Você precisa ter aptidão para tocar o instrumento, né? E o que faz com que você toque bem é a prática, né? O desenvolvimento que você vai tendo ao longo do tempo e ao longo dos anos. Quem toca muito bem, geralmente estudou longos anos, se dedicou. E da mesma forma, nós no crescimento espiritual. Não adianta só, você precisa ter talento, você precisa ter o Espírito Santo, né? E você precisa começar a nutrir isso e aprendendo dia a dia
É necessário esforço, é necessário tempo com a leitura da palavra para que você cresça. E nós vamos vendo aqui algumas coisas no versículo 5, do 5 ao 8, como está aí na tela, né? Como que Deus nos dá esse crescimento? Ó, 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, isso quer dizer, toda a vossa vontade, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como está aí na tela, né? A primeira coisa que a gente tem é a fé. Fé que Cristo nos salvou, né? Mas não dá para a gente ficar só nisso. Eu tenho fé, eu vou para o céu. Não. Você precisa ter fé e começar a crescer espiritualmente. Se não, você imagina uma criança que nasceu, tem 1 ano, bonitinha, ela tá andando, né? E aí ela não cresce mais. Ela fica quando ela tem 10 anos, ela não desenvolveu. Bom, tem alguma coisa errada, né? Deus nos dá qualidades divinas, Deus nos dá um crescimento, um nascimento, um novo nascimento, para que a gente cresça e amadureça. Nós temos falado muito sobre maturidade espiritual nas outras aulas, e aqui a gente continua vendo que é necessário esse crescimento, para quê? Para que a gente tá vendo a plantinha lá, ó, para que ela comece a dar frutos. E a nossa vida espiritual não é só para a gente ter a vida eterna, né? Ir para o céu. Ela é para a gente ser instrumentos de Deus aqui e dar frutos. Frutos dignos de arrependimento, uma vida saudável com Deus e de bons relacionamentos que mostrem que Cristo está em nós e levem outras pessoas para Cristo, né? E como é que isso funciona, então? A primeira coisa, a gente tem fé e quanto mais a gente vai conhecendo a Deus, a Jesus, a palavra dele, a gente vai tendo virtudes, né? Vai crescendo em conhecimento e junto com e a partir do conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai aprendendo a ter domínio próprio, né? E a partir do domínio próprio, a gente começa a ter mais perseverança. Domínio próprio é quando você fica bravo, né? Quando alguma coisa acontece, ao invés de você devolver na lata, sim, responder, você se domina e você pensa melhor antes de responder, né? Você vai aprender com o domínio próprio, você vai desenvolvendo mais isso, e aí você vai tendo perseverança, você começa a ser mais paciente, a ser mais, a esperar mais, né? Aguardar um pouco mais. Você começa a ter piedade. Não dá para a gente trabalhar hoje todos esses temas, o que quer dizer, mas você pode procurar lá no dicionário cada um deles. Você vai ser mais fraterno, vai ajudar mais as outras pessoas, até que você chega no amor. Você vai amar o próximo como a si mesmo. E quando a gente chega lá no amor, a gente mostra que a gente realmente é cristão, né? Porque o amor é que mostra que nós realmente somos de Cristo, né? Porque Ele é amor e Ele faz com que a gente tenha essa atitude de se doar ao invés de ser egoísta, de só pensar em nós mesmos. Então, olha só, a gente tem uma caminhada para chegar até o amor, né? E isso tudo está relacionado com o conhecimento de Jesus, porque é o Espírito Santo fazendo isso em nós, mas nós temos uma participação nisso, né? Que é de ler a palavra, de aprender com as aulas, de conversar, ter comunhão, tudo isso vai fortalecendo a nossa fé, né? Até que a gente chegue ao amor. E a partir do 9:11 está escrito assim, ó: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, ele está falando assim que quem não vive dessa forma, nesse crescimento constante, é cego, vive tropeçando. É cego ou é míope, né? Aquela pessoa que não enxerga direito, de perto, assim, né? Quando anda, você tropeça, vai tropeçar em muitas coisas, né? Vai pecar muitas vezes, porque não está crescendo. E esqueceu-se que os seus pecados foram perdoados por Cristo. E uma vez os pecados sendo perdoados, você tem condições, você é uma nova criatura e tem condições de crescer, porque o Espírito Santo te ajuda nesse crescimento. Né? E quem vive assim, então, precisa confirmar a sua eleição, se é mesmo se tem uma nova natureza mesmo, né? Se Cristo te transformou de fato. Então, pense um pouco se você realmente tem um relacionamento com Cristo. Se isso não está acontecendo com você, pode ser que você esteja vivendo em pecado, pode ser que você não tenha entendido direito o que é ser um cristão verdadeiro, porque nós não somos. Um novo nascimento não acontece porque eu só venho na igreja, ou porque eu leio a Bíblia, ou porque os meus pais são crentes, mas é uma obra de Cristo em nós individualmente, em você individualmente. Ele vai te transformar, ele vai começar um trabalho de transformação gradual na sua vida, tá? E você vai querer estar cada vez mais perto de Jesus. Com isso, é importante lembrar que nós temos a palavra de Deus para nos ajudar nesse crescimento, né? Aqui, Pedro vai falando assim, lembrem-se, né? Ele traz a lembrança aqui, ó, no 12 ao 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Ele está falando para pessoas crentes que devem se lembrar das coisas que foram ensinadas. Vocês também, né? A maioria de vocês, desde pequeno, está na igreja e conhece quem é Cristo, conhece a história, né, de Jesus, conhece a Bíblia, né? Os seus pais, a maioria de vocês foram ensinados na sã doutrina, né? Mas ele está falando assim, lembrem-se dessas coisas. Por quê? Porque Pedro está falando para as igrejas, né? Que ele conheceu, não sabemos exatamente se ele conheceu, mas que ele está lidando com eles, mas ele agora vai morrer. Né? Então ele coloca assim, no 13, 14 e 15. Também considero, enquanto estou neste tabernáculo, o texto que a gente já leu, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então ele estava querendo fazer o máximo, que eles se lembrassem das coisas que foram ensinadas a eles. Por quê? É muito interessante isso. Nós temos, por exemplo, na nossa igreja, o pastor Hernandes, né? Que é um pregador muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, a gente sabe disso. Muita gente fala assim, nossa, o pastor Hernandes, tal, ele prega na sua igreja, tal. E eles colocam ele lá em cima, né? Mas o pastor Hernandes é uma pessoa que é muito fiel às escrituras, e é por isso que ele é tão conhecido, mas é por isso que ele é um homem honrado, né? É por isso que a gente ouve e aprende com ele e cresce no entendimento do evangelho. Mas se ele não pregar a palavra com fidelidade, né? Há alguns homens no passado, assim, alguns homens que a gente já viu, mesmo na igreja presbiteriana, eu me lembro muito de um que era muito expoente, assim, tanto quanto o pastor Hernandes, ele começou a cair de um jeito muito ruim e parou de falar da palavra de Deus com fidelidade e ele se tornou um falso mestre. E que Deus preserve os nossos pregadores, né? Pastor Hernandes, pastor Arival, pastor Augusto Nicodemos, que também é muito
o pastor Paulo Júnior, né? São pregadores que são muito conhecidos, que Deus preserve eles para continuarem fiéis às Escrituras. Por quê? Porque Pedro está falando aqui que ele ensinou coisas a esses crentes, né? Os crentes dessa época, que eles deveriam lembrar-se, né, dessas coisas. Por quê? Porque os homens morrem, mas a palavra de Deus continua viva para sempre. Então, se a gente se firmar ao que a gente está aprendendo na palavra de Deus, esses homens falam com fidelidade o que está escrito aqui, legal, enquanto eles estiverem falando a verdade, legal, a gente deve ouvir, né? Mas se não falarem a verdade, a gente deve rejeitar, né? E ele fala assim, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo, porque a palavra de Deus é que nos traz vida, né? E aí ele entra numa parte aqui mostrando a unidade das Escrituras, né? Ele trata da vinda de Cristo, que é verdade, e ele vai tratar isso até o final, tá? Que é muito interessante o jeito que ele aborda. Mas ele mostra que o ensino a respeito do juízo de Deus, da purificação dos nossos pecados, da nossa da vida eterna, né, do novo nascimento pela graça de Jesus, todos esses ensinos, eles foram ditos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E tudo que está escrito foi escrito pelos profetas e pelos apóstolos, deve ser entendido por nós como o Espírito Santo, próprio Deus falando para nós. Isso que está registrado aqui na Bíblia. Nós falamos disso quando conversamos sobre Hebreus, né? E Pedro está falando isso novamente, que o verdadeiro ensino foi dado pelos apóstolos, que foram testemunhas oculares. Oculares quer dizer, viveram pertinho de Jesus, foram testemunhas, eles viram as coisas acontecendo, né? E pelos profetas, que foram movidos pelo Espírito Santo. Aqui nós vamos ler, né, 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, ele está falando, nós contamos para vocês as coisas que nós vimos, e nós não fizemos, não estamos contando fábulas, coisas que nós inventamos, né? E ele fala como ele foi testemunha aqui no 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, né, Jesus recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, e aqui ele está se referindo ao Monte da Transfiguração, quando Cristo estava lá no monte e ele foi transfigurado. Pedro estava junto, Pedro, Tiago e João estavam juntos, e eles viram e ouviram essa voz. Então ele está falando assim, nós vimos essas coisas aconteceram, estou escrevendo, e eu ensinei para vocês coisas que nós vimos, né? E no 17, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela d'alva em nosso coração, e a estrela d'alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, nenhuma profecia, como está escrito aqui, né, vem de eu entendi isso e eu vou falar isso. Não, as coisas que a gente pensa e fala não tem valor, a não ser as que estão escritas na palavra, né? Se um mestre, se um professor da escola dominical, um discipulador, fala alguma coisa para você, um pastor que é da cabeça dele, isso não tem valor. O que tem valor é o que está escrito nas Escrituras, porque foi inspirado pelo Espírito de Deus, né? No 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, é o que está na tela, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, que nós nos atentemos à palavra de Deus, sabendo que ela é a verdade.
Por quê? Porque naquela época estava tendo muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos, falsos mestres, né? E Paulo vem advertindo, ele vem mostrando que a palavra de Deus, ela é santa, e que estava tendo muitos falsos ensinos. Eu estava lendo sobre uma pessoa que conhece muito bem os falsos, uma pessoa que trabalha no governo, né, lá dos Estados Unidos, que conhece muito bem as falsas notas de dólar, né? Qualquer nota de dólar falsa que chegar na mão dele, ele sabe muito bem que aquilo é falso. E uma vez perguntaram para ele, como é que você sabe? Ele é perito nisso, né? Ele descobria, assim, todas que eram falsas. Como é que você consegue discernir entre a falsa e a verdadeira? Ele falou assim, olha, eu não preciso conhecer todas as falsas, né? Estudar todas as falsas. Eu apenas preciso conhecer muito a verdadeira. E é porque ele conhecia muito a nota de dólar verdadeira que ele conseguia discernir quando vinha uma falsa, chegava uma falsa nas mãos dele. Então é isso que Pedro está nos ensinando. Quando você conhece bem as Escrituras, você não só conhece, mas você confia nas Escrituras. Quando vier algo falso, né, um ensino falso, você vai saber que aquilo é falso. Bom, e aí ele entra numa parte aqui falando dos falsos mestres, como é que eles agiam, né? E é interessante porque a gente lê esse capítulo e a gente vê que esse é o padrão até os nossos dias. Surgem falsos mestres desse jeitinho aqui até hoje, né? Então, capítulo 2, do 1 a 3, a gente vai ler assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre os falsos mestres, entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então ele está falando desses falsos mestres que trouxeram, vão introduzir heresias. O que são heresias? Sabe? Heresias são falsos ensinos, são ensinos distorcidos da palavra de Deus, tá? Então, são pessoas que entendem a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas distorcem a palavra, né? E existem muitos nos nossos dias que fazem isso também, né? Talvez você esteja se lembrando de alguns que fazem isso. A gente pode ter gente na internet que você acompanha, que você já viu, na televisão tem muitos falsos mestres, mas talvez você tenha participado de alguma igreja onde você teve contato com esses falsos, talvez você tenha sido alguém que acreditou, sua família pode ter acreditado nesses falsos ensinos, e tem muita coisa torta sendo ensinada. O que eles trazem aqui, né? O que ele traz aqui? Eles difamarão o evangelho por suas práticas libertinas. Isso quer dizer, estão tocando aqui, tá me atrapalhando. Deixa eu colocar meu fone aqui. Então, eles difamarão o evangelho por suas práticas libertinas. O que quer dizer isso? Eles vão ser dominados pelas suas próprias paixões, né? E eles vão querer pregar coisas que sejam fáceis das pessoas fazerem também. A palavra de Deus, ela nos traz alguns desafios. É difícil viver algumas coisas. Na verdade, é impossível viver certas coisas sem a presença do Espírito Santo em nós, né? E ele vai trazer um ensino mais fácil, onde suas próprias paixões vão poder ser permitidas. Então, para que aquilo que eles mesmos fazem de errado seja visto como algo aceitável, eles vão dar uma torcidinha no Evangelho, na palavra de Deus, para que ela seja ensinada e vivida de forma mais fácil, né? E aí são essas práticas libertinas. Eles serão movidos por avareza. Avareza quer dizer
ganância, né? Eles vão querer dinheiro, né? Vão querer... nós damos o dízimo na igreja para que a casa de Deus seja... para que tenha... pagar o pastor, pagar água e luz, pagar todo o sistema funcionando, né? Vai dinheiro nisso, né? Pagar missionários e tal. Mas esses homens vão se aproveitar desses valores que entram na igreja, né? Vão querer continuar pregando e querendo que a igreja cresça, mas por vontade de conseguir mais dinheiro do que por amor às almas, às pessoas. Eles farão comércio dos cristãos. Isso é muito interessante porque é assustador. A gente tem visto igrejas muito grandes no Brasil que vendem templos, né? Com os membros dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar um anúncio que eu vi na internet, muito interessante, mostrando alguém vendendo uma igreja. E eles rejeitarão o juízo de Deus. O que isso quer dizer? Eles não vão acreditar que, sim, eles não vão pregar sobre pecado, não vão pregar sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus. Eles não vão pregar sobre a segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo é para juízo nosso. Eles vão falar, não, vamos vivendo aqui, né? E não tem problema, porque Jesus vai demorar para voltar, né? Está demorando para voltar. E eles rejeitarão o juízo de Deus. É como se eles trouxessem esperança só para a vida agora. Você pode ter... Deus vai dar para você um carro, uma casa, Deus pode dar bênçãos, mas as bênçãos que eles estão prometendo são bênçãos aqui na terra. E nós sabemos que Cristo nos prometeu bênçãos eternas no céu, e que aqui a nossa vida pode ser muito difícil, né? A vida com Cristo é difícil, como Cristo sofreu, nós também sofreremos. E eles trazem uma mensagem distorcida com relação ao juízo de Deus, né? Quem são esses enganados, né? Quem é que fica enganado? Aquela figura é muito interessante que estava agora há pouco, né? Eles são praticamente lobos com pele de ovelha, enganando mesmo. E as pessoas que são enganadas são pessoas que vivem segundo suas próprias paixões, elas querem continuar nas próprias paixões. Mas tem outras que são aquelas que não conhecem direito a palavra de Deus. Elas aprenderam lá naquela igreja, tiveram contato com a palavra de Deus naquelas igrejas e ainda não conheceram toda a palavra. E a palavra, ela é ensinada de forma distorcida, então eles nunca aprendem a palavra de forma correta, de forma fiel, e eles não saem do erro. Mas também a gente tem crentes de verdade, mas que são imaturos, pessoas que ainda não foram, os olhos delas não foram desvendados para a verdade, né? Essas igrejas, em uma hora, o pastor vai lá e vai resgatar essas ovelhas, né? Em algum momento ela vai ouvir a palavra de Deus sendo pregada com integridade e os crentes verdadeiros, que fazem parte do rebanho de Deus, vão perceber que aquilo está errado. Olha só esse anúncio que está aqui na tela. É escrupuloso isso, né? Vendo ponto, igreja montada com 300 fiéis, fazendo comércio dos cristãos. Olha, por 80 mil. Isso é comum em algumas igrejas, como a Universal, a da Graça de Deus, né? A gente vê, olha só, oportunidade única. Vendo igreja com palco, púlpito, com som, bateria e teclado. 200 cadeiras e 300 fiéis com bons dizimistas, rendendo mais ou menos R$7.000, menos o valor do aluguel do imóvel de R$1.400. Tudo depende do seu poder de persuasão. Fotos e mais informação pelo WhatsApp que foi tirado aí, né? Porque esses anúncios são tirados rapidamente da internet. Mas é isso que acontece. Nós sabemos que é verdade isso, porque nós temos em nossa igreja algumas pessoas que vieram dessas igrejas e disseram que é assim que funciona mesmo. Eles vendem essas igrejas. Quando elas começam a dar muitos membros, começam a participar, vem alguém, né, maior e compra aquela igreja, né? Então, infelizmente é isso que acontece.
Como nós vimos anteriormente aqui, né? Esses falsos mestres rejeitarão o juízo de Deus. E aqui, mais para frente, nós vamos ver o juízo de Deus, como é que ele funciona, né? Olha só, Pedro falando, olha, eles rejeitam o juízo de Deus, mas ora, no 2:4, como está aí na tela. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os à ruína completa, tendo-as posto como exemplo quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia de juízo. Então ele está falando assim, Deus não poupou os anjos quando eles caíram. Que anjos são esses? São os demônios. Quando os anjos se rebelaram contra Deus, Deus não os poupou. Eles foram apartados de Deus, né? Deus julgou o mundo antigo, e aqui ele está se referindo ao dilúvio. Todo aquele mundo antigo que viveu em trevas, viveu rejeitando a Deus, e Noé ficou 120 anos construindo a arca, ainda falando que viria a chuva, viria o juízo de Deus para eles se arrependerem. Eles ainda assim não acreditaram e acabaram morrendo no dilúvio. Só Noé e sua família entrou na arca. Deus julgou Sodoma e Gomorra, que era uma cidade ímpia, são 2 cidades ímpias. Deus julgou e livrou Ló. E é muito interessante quando ele diz que Ló, esse dado a gente não tem lá, né? Que a gente sabe que ele era um homem justo, mas não tem lá esse dado que ele se afligia com a impiedade daquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Ele ficava aflito vendo a maldade. E Deus o livrou, né? Mas não livrou Sodoma e Gomorra. O juízo veio sobre Sodoma e Gomorra porque eles viveram impiamente, né? E Balaão, que está escrito aqui no versículo 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão é aquele que Deus, que foi contratado para maldizer o povo de Israel quando estava passando pelo deserto. E ele, e uma mula, né, veio e falou para ele não ir, né, mas ele foi ímpio, ele preferiu seguir o seu próprio coração e receber o valor que ele estava sendo pago para amaldiçoar o povo, né, e ele recebeu o seu castigo. Bom, esses 3 exemplos, né, Noé, Ló e Balaão, são interessantes, porque, olha só, isso é para a gente pensar. Noé, ele manteve-se inteiramente separado da apostasia do mundo de sua época, né? O mundo da época dele estava sendo, estava rejeitando a Deus, estava vivendo de qualquer jeito, e Noé não só se manteve separado, mas ele ficou pregando para eles e falando que o juízo viria, né? E Ló, ele conhecia a verdade e se manteve puro, mas ele não se manteve separado, ele continuou, a família dele continuou naquilo, a esposa dele, o coração dela estava naquilo, né? Como resultado, ele perdeu a família. Tanto que quando os anjos vêm tirar Ló e a família dele daquela cidade, eles se demoram a sair, os anjos têm que pegar nas mãos deles e tirá-los da cidade, né? Então, e ele perde a esposa, né? A esposa acaba olhando para trás e outras filhas também, né? As 2 filhas vão com ele, mas as filhas também, o coração delas estava pervertido. E Balaão não apenas seguiu os caminhos do pecado, como também aconselhou Balaque
a seduzir a nação de Israel. E Balaão seguiu então os caminhos do pecado. Ele não ficou firme nos caminhos de Deus. Qual o resultado? Ló perdeu a família. Balaão perdeu a vida. Só Noé é que foi ele e a família toda foram separados, né? E todos eles foram salvos. Então, isso é para a gente pensar. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil, com muitas maldades. Como é que você está vivendo esse mundo? Você tem vivido como Noé, como Ló ou como Balaão? O desejo de Deus é que a gente viva como Noé, inteiramente separado. Lógico que a gente está no mundo, a gente vai para a escola, a gente vai trabalhar, a gente vai estar entre pessoas, mas fazendo o que Noé fez, falando que o juízo vem, falando a verdade, né? E não fazer como Ló. Ló permaneceu íntegro, mas ele acho que ficou tempo demais lá e acabou perdendo algumas coisas, né? Então vamos prestar atenção, né? Se você fica tempo demais na internet vendo coisas que não deve, né? Presta atenção, né? Existe um risco aí muito grande. Bom, seguindo para frente aqui, nós vamos vendo, né, que alguns desses homens, tá falando aqui de Balaão, tá falando deles, homens perversos que acabaram pessoas que conheceram, a gente não vai ler o texto todo, tá? Até aqui, mas se a gente passar lá para o versículo 20, né, nós vamos ver que alguns homens que aprenderam o evangelho, que conheceram a Cristo, eles voltaram às suas antigas práticas, né? E aqui, então vamos ler o que está escrito aqui. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, vou ler novamente, eu me perdi aqui. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso é muito interessante, porque quem volta atrás, depois de ter conhecido a Cristo, se torna pior do que antes. E aqui esse texto fala, são como o cão que voltou ao seu próprio vômito. Lembra do cão lá? Que, imagina, o cão, ele vomita quando ele está passando mal, né? Ele comeu alguma coisa que fez mal, porque ele ficou remexendo o lixo. E aí ele vomita. Então, os falsos mestres são como um cão que conheceu o evangelho e deixou o evangelho por um tempo. Mas chegou uma hora que o cão vai lá e come de novo o próprio vômito. Cara, não é pior? E como os falsos mestres que voltam a fazer aquelas mesmas coisas, eles se tornam piores do que antes, porque agora eles falam e às vezes eles continuam pregando o evangelho de forma muito distorcida e enganando até os próprios crentes, né? Isso é pior. Ou como a porca lavada, se lavou a porca, deixou ela limpinha, então por um tempo eles ficaram limpos, porque eles estavam em contato com a pureza. Mas chegou uma hora que eles voltaram a se sujar na lama e ficaram na lama. Esses são aqueles que, na verdade, não tinham natureza divina, né? São aqueles que, na verdade, nunca receberam uma nova natureza. Eles não têm a natureza de ovelha, porque a ovelha, ela pode até se sujar, ela não gosta de se sujar, mas se ela se sujar, se ela pecar, o pastor dela vai lá e vai cuidar dela, e vai trazer, e vai limpar ela, e ela vai voltar a comer, né, nos pastos verdejantes. Ela gosta de pasto, ela gosta de
ervas. Ela gosta de estar perto do seu Senhor, né? E ela tem o Senhor que vai cuidar dela. Agora, esses, eles não têm uma nova natureza. Eles não receberam a natureza de ovelha. Eles continuam sendo cão e porco, né? Bom, o texto continua dizendo, agora no capítulo 3, né, que Jesus voltará, né? E que os falsos, eles não creem na vinda de Cristo. Eles rejeitam as evidências do juízo de Deus. Então, eles têm dificuldade, eles não pregam sobre a volta de Cristo, como nós pregamos. E se nós vamos olhar aqui no versículo, no capítulo 3, está escrito assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles falam assim, eles rejeitam isso, eles falam assim, tudo continua do mesmo jeito, né? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, ao qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Está falando da criação, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Está falando do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, né? Então, os homens ímpios, eles rejeitam as evidências do juízo de Deus. Eles continuam a pecar e a zombar da volta de Cristo. O mesmo Deus que criou o mundo com a sua palavra, ele pode todas as coisas, pode intervir como e quando ele quiser, na hora que ele quiser, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Antes do dilúvio, eles pensavam que nada ia acontecer, mas aconteceu. Eu vou ler esse texto aqui de Mateus 24, 38 e 39, aqui na linguagem de hoje, né? É Jesus falando, Jesus fala isso, Pedro está se referindo ao que Jesus disse, olha, pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam que o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, aqueles que estão fazendo tudo o que querem, né, não estão atentos ao que a vinda de Cristo. A qualquer momento ele virá e todas as coisas serão postas diante dele, todas as nossas ações serão postas diante dele. Se você é lavado pelo sangue de Cristo, você já está justificado, você é uma nova criatura e você não tem culpa mais. Mas se você não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, continua nas práticas pecaminosas, virá o juízo de Deus, né? Mas Deus é longânimo, e isso é maravilhoso, é o que nós vamos ver aqui no 3, do 8 ao 9, está falando assim, que Deus não quer que nenhum se perca, por isso que está demorando, parece demorado, mas não está demorado. Jesus não quer que nenhum se perca, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, enquanto o último homem que nascer, o último escolhido de Deus não nascer, quando esse último homem de Deus nascer, ouvir a palavra de Deus, se arrepender, aí ele virá, né? Porque Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, né? E aí ele fala que nós devemos apressar a vinda de Cristo, né? E como é que a gente pode apressar a vinda de Cristo? E Jesus explica isso, como que a gente pode apressar a vinda de Cristo. Mateus 24, 14, está escrito assim, deixa eu ver aqui na minha Bíblia. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Então, todos os homens ouvirão a mensagem do evangelho e aí virá o fim. Foi isso que Jesus disse. Como a gente pode apressar a vinda de Cristo? Falando do evangelho a todas as pessoas. A gente vai estar apressando a vinda de Cristo. Não quer dizer que Jesus virá antes, mas que essa é a nossa missão. Nossa missão é falar o evangelho a toda criatura, né?
E aqui é muito legal, muito interessante, porque só Pedro fala a respeito disso. Jesus fala um pouquinho e Pedro traz isso de um jeito muito interessante, né? Como será esse final, né? A gente vai ler, porque senão você não vai acreditar. É o 3, do 10 ao 13, está escrito assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Então vai ter um estrepitoso estrondo, um som muito alto, e os elementos se desfarão abrasados, sol, lua, estrelas, os elementos. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então até as obras, os prédios, as coisas que os homens fizeram, elas serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, né? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, o mundo tem sido suprido com fogo. No mundo antigo, ele terminou com o dilúvio, né? O juízo de Deus veio com muita água. No final, na segunda vinda de Cristo, no final de todas as coisas, ele será suprido com fogo. Como nós já lemos, os elementos desfarão abrasados com fogo. A terra e as obras serão atingidas, os céus incendiados serão desfeitos. Por quê? Porque nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Nós, porém, o 13, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. E aí o juízo de Deus será efetuado. E aqueles que são de Deus estarão para sempre com ele. Mateus 24, 29 e 31 é Jesus falando. A gente está se referindo, em Mateus, ao sermão profético de Jesus, tá? É um paralelo disso tudo. Mateus 24, 29 a 31. Jesus diz assim: Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Olha que beleza, quando Jesus virá, todos aqueles que são de Cristo, são uma nova criatura, estarão com Cristo. Então, se você vive aqui uma vida dedicada a Cristo, você viverá com Cristo eternamente. Mas se você vive aqui uma vida onde você acha que só aqui que importa, como eles estavam vivendo, né? Os falsos mestres ensinavam, né, que o que importa é o que é a vida aqui. Então, sem um relacionamento com Jesus, então o juízo virá, como veio nos dias de Noé. Ele virá, só que virá com fogo, né? Seja cuidadoso, então, né? E aqui é o final da carta. Seja cuidadoso. É o 3, 14 a 17, está escrito assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ele está ensinando aqui que a gente deve ter cuidado com os falsos ensinos. E aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para vocês verem. Ó, quando alguém fala uma heresia, meu filho, leia a Bíblia e pare de achismo. Leia a Bíblia, aprenda com as escrituras. Não aprenda só com a internet, não aprenda só com os vídeos legais, não aprenda só com as músicas. Leia a palavra, veja se a palavra diz aquilo que eles estão dizendo, né? A palavra de Deus é que é verdadeira. Então, tome cuidado, senão conheça bem a palavra de Deus para que você não seja enganada. Tá? E o último versículo do livro, cresça. Cresça, porque crescendo você vai
cada vez mais ser fortalecido no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, a sua fé vai ser fortalecida, você vai amar o próximo, você vai viver cada vez mais parecido com Cristo e você vai herdar a vida eterna. Pedro fala então aqui no 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que vocês, que nós queiramos sempre crescer, aprender mais, para que a gente chegue ao pleno conhecimento de Cristo e Ele vai nos dar poder, né? Dessa forma Ele nos dá poder para a gente viver em obediência à palavra dEle. Semana que vem, então, né, aproveitando essa questão de leitura, como é tão importante, que vocês leiam primeiro a carta de João. Espero que com o tempo vocês estejam aprendendo a ler e a entender cada vez mais as escrituras. Anota se tiver dificuldade com a leitura, se tiver alguma dúvida com relação à sua eleição, à sua salvação, também pergunte para nós, né? Pergunte para os seus pais, pergunte para alguém que você confia, leia na palavra, ore, peça para Deus te ajudar, para que Ele confirme a sua eleição, a sua salvação, e que você cresça no conhecimento dEle, para que você tenha essa caminhada de crescimento e para que você viva com Cristo eternamente. Esse é o nosso desejo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela grandeza que o Senhor é, porque o Senhor se revela a nós através da tua palavra, porque nós podemos crer nela como verdadeira, podemos entender que ela foi um livro escrito por homens que foram fiéis àquilo que ouviram ou que viram, que foram testemunhas como Pedro. Senhor, que nós entendamos a tua palavra cada vez mais conforme nós formos lendo a tua palavra, que o teu Espírito nos ajude a compreendê-la, que as palavras difíceis, ó Deus, sejam reveladas a nós, que a gente tenha paciência para estudar, para parar, para ouvir, para entender. Nós sabemos que isso não é simples, que é trabalhoso, mas que vale muito a pena. Senhor, que essa classe de escola dominical, que esses adolescentes estejam empenhados em conhecer mais o Senhor e em caminhar com o Senhor lado a lado, para crescer e frutificar, que nós sejamos pessoas frutíferas para o teu reino, que muitos venham a conhecer o Senhor através da nossa vida, Senhor, e que nós sejamos fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, boa semana para vocês, bom domingo, né? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.